Nós pensamos em palavras. Através das palavras, nossos pensamentos são formulados. O ser humano é diferente neste quesito de todos os outros seres vivos. Plantas não pensam, animais não pensam. Naturalmente, eles têm uma inteligência, mas não como a do ser humano. É uma inteligência mais dirigida ao instinto, ao seu ambiente, reacionária ao ambiente e aquilo pelo qual eles foram criados para fazer. Os animais, por exemplo, o cão vai latir. Ele foi desenhado para latir. Assim como o leão vai rugir e tudo mais. Então, eles têm a inteligência que lhes foi programada, mas eles simplesmente reagem ao ambiente e aos seus instintos. Já o ser humano não. O ser humano tem o poder de formular ideias, de pensar e muitas vezes agir totalmente contrário à sua natureza. Por exemplo, o ser humano, ele machuca a si mesmo, ele se corta, ele se vicia, ele destrói o seu próprio ambiente, não é? Ele vai contrário àquilo que a natureza diz. Os protetores, os defensores da natureza que o digam. Então, o ser humano é diferente de todos os outros seres porque ele tem a capacidade de formular pensamentos e, para isso, ele usa palavras. Você pensa em palavras. Quando você pensa, o que tem para comer hoje? Você faz uma pergunta para si. Quando você vai tomar uma decisão, você tem que escolher entre A e B, você pensa, se eu escolher A, vai acontecer isso, provavelmente vai acontecer isso. Se eu escolher B, vai acontecer aquilo. Então você está pensando, você está falando com você mesmo. São palavras na sua mente. Logo, se nós pensamos em palavras e tomamos decisões baseados em palavras, quais são as palavras que estão dentro da gente? Quais palavras nós temos nutrido, nós temos colocado dentro de nós para nos ajudar na hora de tomar decisão, na hora de pensar? Lá em Romanos 10, o texto diz assim: a palavra, se referindo à palavra de Deus, a palavra está junto de ti, perto de ti, do seu lado. A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Quando Paulo falou sobre isso, ele estava falando, na verdade, citando uma referência lá de Deuteronômio, capítulo 30, quando Deus, através de Moisés, falava ao povo que as palavras de Deus não estavam longe das pessoas. As pessoas tinham conhecimento da palavra. Ele diz assim: os mandamentos que hoje te ordeno não te são encobertos, tampouco estão longe de ti. Não está nos céus para dizeres: quem subirá por nós aos céus? Que nos traga e nos faça ouvir para que cumpramos. Quer dizer, a palavra de Deus está muito longe, está lá no céu, eu não consigo alcançar. Nem tampouco está além do mar para dizeres: quem passará por nós além do mar para que nos traga e nos faça ouvir para que a cumpramos? Não. Aí Paulo cita este versículo: porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a cumprires. Então, duas coisas aqui nós temos que entender. Primeiro, se nós queremos ter bons pensamentos, e preste atenção, você que é bombardeado com maus pensamentos o tempo todo, ansiedade, preocupação, sabe, coisas horríveis que vêm na sua mente. Se nós queremos ter bons pensamentos e queremos tomar boas decisões, logo precisamos de boas palavras dentro da gente. Isso é lógico, porque pensamentos e decisões são formados por palavras. A partícula do pensamento é a palavra. A partícula da decisão é a palavra. Digamos, é o átomo, né? É a menor partícula, é a palavra. Então, se você quer formar um pensamento bom,
você precisa palavras boas na sua mente. A mesma coisa, uma decisão boa. Então, isso é um fato. E segundo, que se você não tem essas palavras dentro de si, então você tem que fazer isso que o texto está dizendo, trazer essa palavra para perto de si. E tê-la na sua boca, quer dizer, você tem que criar o hábito de falar as palavras de Deus, confessar as palavras de Deus, em vez de confessar derrota, destruição, murmuração, em vez de confessar as más notícias, né? Porque, infelizmente, nós somos ótimos espalhadores de más notícias. Não sei se você já percebeu, porque quando você ouve uma má notícia, aí você encontra alguém, você logo pergunta, você soube? Você ouviu o que aconteceu em tal lugar? Tal... Quer dizer, você ouviu uma má notícia, aquilo te impressionou, você encontrou uma pessoa e passou adiante aquela má notícia. Você tem que ter cuidado, porque as más notícias estão dentro de você, porque você ouve, você dá ouvido, você coloca essas palavras dentro de você. Mas trazer as palavras de Deus para perto da gente significa falar essas palavras, em vez de ficar repetindo o que é negativo, o que é mal, ter as palavras de Deus na nossa boca e tê-las no nosso coração. As duas coisas estão ligadas. Se eu tenho a palavra no coração, se eu tenho meditado, pensado nas palavras de Deus, porque eu as trouxe para dentro de mim, através da leitura da palavra, através do consumo de palavras de Deus, eu vou à igreja, eu ouço pregações, eu participo de reuniões de fé, por isso Paulo fala, esta é a palavra da fé que pregamos, quer dizer, você está ouvindo a palavra, você está me ouvindo agora, você está ouvindo a palavra que eu estou pregando, então a palavra está entrando em você. Então nós absorvemos a palavra, ela entra no nosso coração e logo a boca fala do que está cheio o coração. Então se o seu coração está cheio da palavra de Deus, é natural que quando você estiver com um amigo, com um familiar, você estiver numa situação difícil e você precisa tomar uma decisão, se a sua palavra está cheia, aliás, se o seu coração está cheio da palavra de Deus, então é natural que naquele momento vai sair da sua boca o quê? Nós vamos vencer isso. Deus é com a gente. Deus vai nos guiar. Deus vai dar uma direção. Não se preocupe. Você vai passar para outras pessoas a palavra que está dentro de você. Logo as decisões serão melhores. O seu próprio estado de espírito, de saúde mental, emocional e física será muito melhor, muito mais saudável. Mas para isso você precisa entender, a palavra tem que estar junto de ti. A palavra tem que estar na tua boca e no teu coração. Traga a palavra para junto de ti. Então, por exemplo, eu procuro manter a palavra junto de mim. Eu não sou perfeito não, mas eu procuro sempre me reportar à palavra de Deus. O que é que a Bíblia fala sobre isso? Eu estou passando uma situação, o que é que a palavra de Deus fala sobre isso? Senhor, o que o Senhor tem para me dizer? E se eu não encontro na Bíblia, eu oro, eu pergunto, Senhor, qual é a tua direção sobre isso? Eu procuro trazer a palavra para junto de mim. Estar junto da palavra e a palavra estar junto de mim. Porque a palavra de Deus é um escudo. A palavra de Deus é uma proteção para nós. É uma torre forte. Então, a palavra estando junto de mim, ela passa para o meu coração, ela transborda pela minha boca e assim eu vou vivendo de fé em fé. E combatendo, me blindando das palavras de morte que estão em todo lugar. Não é? Você não precisa buscar uma palavra ruim, elas vêm até você. As palavras ruins vêm através do celular, da TV, dos amigos, de tudo, da música, de tudo, das notícias. Todo lugar tem palavra negativa. Você não precisa ir atrás delas, elas vêm atrás de você. Mas a palavra de Deus, você tem que ser intencional sobre ela e ir buscá-la. Mas uma coisa é certa, se elas estiverem em você, você vai ter força, você vai ter pensamentos muito mais nobres, pensamentos corretos, pensamentos construtivos, criativos, pensamentos que vão levar você para frente e não para trás. Você vai ter dentro de você capacidade de tomar decisões assertivas, decisões que vão levar você
para um bom termo, um bom fim. Então, abrace a palavra. Abrace a palavra de Deus. Confesse a palavra de Deus dentro de você. Traga a palavra de Deus junto de você. E quando a gente vai à igreja, lembre-se que a igreja, a própria palavra igreja, é o quê? É uma congregação, um ajuntamento de pessoas que se reúnem para ouvir a palavra de Deus. É claro que hoje você pode ouvir a palavra em qualquer lugar pela internet. Mas a própria palavra de Deus diz que nós não devemos deixar de nos reunir, porque há uma diferença entre ouvir a palavra solitariamente, nos meus fones de ouvido, e ouvi-la em companhia de outros irmãos da fé. Ouvi-la presencialmente, porque há espírito naquela palavra que é transmitida para mim. E há completo foco, 100% de foco no que eu estou passando e vivendo. É muito diferente. Assim também diz a palavra de Deus. Então, aproveite, faça bom uso desta informação. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.